Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí pra anunciar aqui, como esperado, vai ter calça, não vinho, né, mas não tenho calça vinho aqui, mas vai ter calça colorida no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro novamente. Cuca está de volta ao Santos, Cuca Beludo voltou. E a gente já tava esperando isso, né, depois da demissão do Gesualdo, sempre foi noticiado em vários veículos que o Cuca era o nome mais cotado para assumir. O Santos já tinha discutido, né, valores de salário com ele e tudo mais, e faltavam alguns pequenos detalhes para sacramentar a negociação mesmo, né? Por exemplo, o Cuca tinha feito algumas exigências para a diretoria, né, quando começou a abrir a negociação e tudo mais. Ele já sabia, né, que o Santos não pode contratar por causa da punição da FIFA, e ele pediu para a diretoria para que perdesse, né, o mínimo de atletas possíveis nessa janela. Ele já conhece, acompanha o elenco de longe, em 2018 já trabalhou com vários jogadores desse elenco e queria ao máximo que a diretoria se esforçasse para manter o maior número de jogadores possíveis, né, não perder mais jogadores e tudo mais. Tava tudo bem encaminhado, e aí o Cuca fechou com o Santos. Ele vai receber 420 mil por mês, o pacote Cuca, né, que envolve ele, a comissão técnica dele, contrato de 7 meses e sem multa. Então, não deve ser algo, né, que porventura não dê certo, não comprometa a gente financeiramente, né, um contrato sem multa e tudo mais. Ele também escreveu uma carta pro torcedor santista, né? O Santos postou essa carta, eu vou deixar aqui na imagem. Eu não vou ler a carta, então quem quiser pausar aí o vídeo para ler, mas basicamente ele falou que volta, né, na sua terceira passagem agora pelo Santos, com vontade de, cara, de fazer o máximo que ele puder pelo Santos, sabendo da situação do clube, e que ele não vem pensando na questão financeira, né? Que ele vem para tentar fazer um bom trabalho. Em 2008 ele veio, né, para tentar segurar a bronca da situação do Santos, que estava muito mal, né, no Brasileirão e tudo mais, ano que o Santos mais chegou perto de quase cair. Ele não fez um bom trabalho também naquela altura. Em 2018 ele chegou para assumir depois do Jair Ventura, né, para tirar o time da zona de rebaixamento, chegou a brigar lá em cima em algumas partes, né, mas por alguns jogos no fim, o Santos acabou beliscando só uma vaga para a Sul-Americana, que a gente jogou em 2019 também. O Santos tinha até uma chance de remota, assim, de pré-Libertadores e tudo mais, o que acabou não dando certo, mas enfim, teve um trabalho, né, em 2018, onde ele conseguiu salvar o clube de certa forma, né, mas também, assim, não foi nada além disso e tudo mais. O Cuca vai ser apresentado virtualmente, né, hoje, nessa sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde. Já tem fotos dele no CT Rei Pelé, né, com o presidente Pérez. Sim, o Pérez apareceu finalmente, né? O Pérez apareceu, essa bosta desse presidente estava sumido, ninguém tinha notícias dele e tudo mais. E o Santos postou, né, um manifesto, assim, por assim dizer, o Desacredita Não, que era para tentar, né, eu não vou ler ele também, vou deixar aqui na tela, para tentar dar um up, um ânimo aí pra torcida, para tentar apoiar o trabalho do Cuca. E ao meu ver, é o que tem que ser feito, né? Eu vou falar da minha opinião mais pra frente também, mas enfim, já que o Cuca chegou, vamos apoiar, porque pode ser que ele consiga coisas boas pra gente esse ano, né? Eu não tô falando de título, pelo amor de Deus, a nossa realidade nesse campeonato é chegar aos 45 pontos o mais rápido possível, visto a bagunça que tá os bastidores do clube, visto os jogadores, os processos que assolam o clube, jogadores que entram na justiça, que pedem pra sair. Cara, a situação tá foda e, de verdade, não tem o que a gente almejar, primeiramente, nesse campeonato, mais do que atingir os 45 pontos, né, o quanto antes. A chegada do Cuca também acarreta algumas mudanças estruturais no clube. Por exemplo, o Renatinho, né, o Renato ídolo, agora assumiu como diretor de futebol no lugar do William Thomas, que saiu com a demissão do Gesualdo. Eu acho um ponto positivo, né? O Renatinho, a gente não sabia bem o que fazia nessa gestão do Pérez e tal. Diziam que ele estava cuidando mais do Santos B, mais afastado. E o Cuca, que foi quem indicou ele em 2018 para ter esse cargo administrativo no clube e tudo mais, né? Agora é o homem que pediu para ele ficar mais perto ainda do trabalho do Cuca e tudo mais. Então o Renato, desculpa, vai ser diretor de futebol do Santos agora e trabalhar em conjunto com o nosso Alex Stival, o Cuca Beludo.
E o Cuca Beludo, né, agora acho que ele mais do que nunca, acho que além de treinador ele vai ter que ser líder, né, vai ter que ser um bom líder pra tentar segurar a bronca do clube. A gente não pode contar com essa diretoria, a gente não pode contar com o Pérez, a gente não pode contar com esses sanguessugas que querem ver o mal do clube. Por isso que eu acho que é a hora de apoiar o Cuca. A gente tem que, assim, contar com o fato do Cuca conhecer muitos jogadores desse elenco, ter boa relação com os jogadores desse elenco, esquecer que o Cuca às vezes é um treinador que sempre, em clubes que ele trabalha, apesar de fazer bons trabalhos, ele sempre tem algum jogador medalhão que ele briga e tudo mais. Esquecer tudo isso e apostar que o Cuca vai também dar um gás nos bastidores do clube e vai tentar animar os jogadores que estão sem receber e tudo mais, e dar esse ânimo a mais, essa injeção de ânimo que a gente tá precisando também. Então acho que ele vai ter que ser mais também um líder, né? Além de somente um treinador. Ele vai ter que fazer esse trabalho nos bastidores. E ele é um cara que, sim, tem o respeito aí e admiração de muitos jogadores no Santos. E como eu falei, um trunfo bom pra ele, um ponto positivo é que ele já trabalhou com vários desses jogadores aí, né, em 2018, então conhece parte aí desse elenco. Vamos ver, né, o que mais ele pode acrescentar pro time do Santos. A gente vai ter também outras mudanças, né, em relação ao caráter futebolístico, ao campo mesmo, a táticas, né. Primeiramente, a gente já tá acostumado, a gente já sabe como é o Cuca Ball, mais ou menos, né. Não é do melhor estilo de jogo pra se ver, não é o futebol mais bonito para se ver, longe disso, mas assim, pensando que não tem nomes assim disponíveis no mercado agora, tão fortes assim, e a gente já passou nossa opinião sobre Elano, sobre treinador estrangeiro, eu recapitulo isso mais ao final do vídeo, eu acho que agora talvez seja a hora de apostar que o Cuca vai arrumar essa defesa, que o Cuca vai dar uma cara nova para esse time. Eu acho que dificilmente o Cuca vai fazer um trabalho pior do que o Gesualdo. E o Cuca estudou algumas coisas, né, vendo o elenco de longe também. Uma delas era reintegrar o Copete ao time principal, né, ele estava treinando no Santos B e tudo mais. O Cuca colocou o Copete de lateral esquerdo em 2018 e tal. Teve alguns jogos que isso, assim, ele jogou melhor do que como atacante e tal. Disseram que o Cuca vai tentar ligar pro Everson e pro Sacha também para convencer eles não a voltar pro clube de certa forma, assim, a voltar imediatamente, mas a tentar remover esse processo que eles têm contra o Santos na justiça. Então, quem sabe podem pintar novidades também, mas acho que principalmente também, além do Cuca Ball, né, o estilo de jogo de, lateral pra área, atacante fazendo gol, cabeceando de casquinha e tudo mais, acho que o Cuca é um cara que joga bastante com centroavante, que gosta da figura do 9 e tal. Então pode ser que o Raniel, agora que estava de ponta como Gesualdo, possa ser testado como 9. Lembrando que o Cuca pediu a contratação do Raniel no São Paulo, se eu não me engano, ele que indicou. Mas acho que, assim, além do Cuca, né, como eu falei, ter um estilo de jogo de não ser tão bonito de ver, eu quero primeiramente que ele ajeite a casinha futebolisticamente falando, né. O Santos, cara, terminou o Campeonato Paulista entre os 4 grandes com a pior defesa e o pior ataque. Um cara meio bombeiro, assim, um treinador que tem bons trabalhos, tem títulos de renome, mas que principalmente assumiu situações parecidas como essa do Santos, né? 2009, impediu o Fluminense de cair numa arrancada histórica. É um treinador que tem esse costume, né? Mais até do que o Elano e outros treinadores que a torcida preferia, tem esse costume, já tá mais acostumado a essas situações mais difíceis e tudo mais. Então é isso que a gente aposta bastante também. E só pra dar um panorama geral também, a gente deixou uma enquete no canal, que aí eu vou entrar um pouco da minha opinião também, né? Já entrando, né? Eu falei, não é de longe o meu treinador preferido, mas eu cada vez mais me acostumei com o fato de que poderia ser uma opção plausível dentro das que a gente tem, né, disponíveis principalmente, tudo mais. E não sei se agora é a hora para apostar em treinador estrangeiro, e eu gosto muito de perfil de treinador estrangeiro, mas enfim, a gente deixou uma enquete no canal, né? Como que você enxerga a quase certa vinda do Cuca como nosso novo treinador? Agora tá certo. Das 505 pessoas que votaram,
a maioria, né, 74% votou, não é das melhores opções, mas eu aceito porque é o que tem. E é um pouco do que eu acho também. Não é das melhores opções, claro. Eu gostaria de ver, por exemplo, um Renzi no Santos. Talvez não agora, né? Mas para um futuro próximo, um Renzi no Santos. De repente, um BKSS também, que me animou bastante. Eu queria ele no lugar do Gesualdo, né? Seria para mim a continuação correta do trabalho do Sampaoli, não o Gesualdo. Uma série de outros técnicos que eu posso listar também, mas acho que para a situação que a gente tá, né, das opções disponíveis, talvez seja mais plausível, né? Meio que é o que tem. 11% votou em seria a minha primeira opção de cara, né? E apoio 100% a vinda do Cuca. E 14% votou que não aceita de maneira alguma. Então a gente tem alguns comentários aqui, por exemplo, do Rafael Pereira, péssimo, o mesmo do mesmo. Nos atualizamos com o estilo moderno do Sampaoli e voltamos 30 anos no tempo com o Cuca, parabéns Santos. Já o Felipe Dorabiato falando, com a diretoria e o elenco que temos, nem o Papa pode fazer milagre. O Nando Xavier falando, sinceramente estou preocupado com o Santos, está fazendo tudo certo, mas para cair para a Série B, todo endividado, não paga ninguém, nem jogadores, e agora contrata esse técnico ultrapassado. A melhor coisa que poderia acontecer ao Santos nesse momento seria a cassação da chapa do Pérez e arrancar todo mundo e convocar novas eleições, porque do jeito que tá a tendência é piorar. Eu concordo em partes. Eu não condeno ninguém que não apoie a vinda do Cuca, pelo amor de Deus, eu respeito totais opiniões, assim, mas acho que quem mais tem que ser cobrado é o Pérez e a diretoria, que são para mim os principais culpados, né? João Carlos, péssimo, ainda mais se for para pagar 400 mil, como se especula, né? Esse valor dá para buscar um técnico latino que jogue para frente, não um Cuca-Ball. O Itch Mats Fios falando, mediano, não é horrível como um Jair Ventura e nem um grande treinador como o Sampaoli, concordo também, mas o pessoal, né, Kim Sun falando ruim demais, o jeito é torcer para não cair. Emílio Médici falando, povo sem memória, em defesa ao Cuca, né? Povo sem memória, tomara que venha. O Bruno Paixão falando, povo sem memória nenhuma, Cuca não. Então duas opiniões totalmente diferentes, né, falando que a torcida é sem memória. Interessante esse comentário também, mas enfim, eu bato um pouco nessa tecla, né, não é a melhor opção, assim, se você for ver de treinadores que estão atuando no futebol brasileiro até, e principalmente no futebol latino, mas assim, vindo sem multa, ganhando, 400 mil, um pouquinho mais de 400 mil, o Cuca em 2018 ganhava mais de 1 milhão, pelo que foi noticiado também, e técnicos hoje em dia no futebol brasileiro de clubes grandes ganham muito mais, né, do que esses 420 mil que o Cuca ganharia, né, no pacote Cuca. Eu acho que eu me convenço cada vez mais que seja plausível e eu vou apoiar. Cara, eu nunca pensei que eu fosse perdoar o Cuca por, em 2018, recusar o Marco Ruben e o Bland, né, que a gente tava precisando de centroavante na época, pra pedir o Felipe Cardoso e falar que seria um acerto, que tinha certeza que ia ser um acerto. E de fato o Felipe Cardoso veio e o Ruben não veio, nem o Bland. Eu fiquei puto com o Cuca nessa situação, mas enfim, a minha opinião final é essa. Talvez eu traria o Cuca agora, né, para arrumar a casinha, de repente fazer 45 pontos, não espero que ele faça um grande trabalho no Santos, mas que ele resolva, que ele apague o fogo que tá na situação do Santos, que, porra, quem sabe belisque uma vaga pra Sul-Americana, ou, sei lá, na nossa realidade é mais ou menos essa, no máximo uma Sul-Americana, ao meu ver. Não acredito que o Santos belisque uma vaga pra pré-Libertadores, mas quem sabe arrumar a casa, mudar a diretoria pro ano que vem, mudar a presidência, e quem sabe a gente não aposte num Renzi, quem sabe a gente não aposte num BKSS ou algum treinador brasileiro aqui que jogue pra frente, não sei. Me agrada um pouco o perfil do Rogério Ceni, mas só falando mesmo, só dando um pouco a minha opinião aqui também. Tem vários treinadores de caráter ofensivo, eu gosto muito de treinadores estrangeiros, como eu falei, mas enfim, é meio que o que tem o Cuca agora, né? E eu, a princípio, vou apoiar e torcer ao máximo para que ele faça um bom trabalho. E é isso, só algumas curiosidades também, enfim, mais para descontrair. Em 2010, eu vi o Cuca no aeroporto em Belo Horizonte, time do Cruzeiro, tá? O pessoal foi tirar foto com o Cuca também, ele tinha acabado de salvar, no ano anterior, de salvar o Fluminense do rebaixamento. Eu tinha um amigo da sala que era fluminense, foi agradecer ele, foi tirar foto e tudo. E em 2017, a gente foi num Atlético Paranaense Santos, lá em Curitiba. A gente foi um dia antes pra Curitiba, cara, a gente curtiu um rolê lá na cidade e tudo mais, acho que na Avenida Vicente, alguma coisa, eu não lembro, que era meio que o point da cidade. O pessoal já tava meio bêbado, assim, no esquente e tudo,
E do nada, a gente tava tudo de Santos e tal, do nada passa um carro buzinando, assim, buzinando. Eu não tava vendo, eu tava tomando uns goró assim e tal, mas uns amigos santistas que estavam com a gente olharam assim no carro e falaram, puta que pariu, é o Cuca. E era o Cuca de fato, sim. Aí os caras foram seguindo o carro dele, gritando, Cuca, Cuca, tira uma foto aí com nós, tira uma foto. Mas, né, lógico que o Cuca não parou e tal, ele só buzinou porque, pô, viu que a gente era santista e tal. E, enfim, ele é de Curitiba, ele tem restaurante em Curitiba, padaria e tal, então era ele mesmo, de fato. Só a título de curiosidade mesmo. Eu já vi 2 vezes o Cuca, assim, aleatoriamente na minha vida. E agora o Cuca tá de volta aí pra fazer o seu 3º trabalho pelo Santos. E sei lá, né, vamos apoiar, vamos ver o que pode acontecer. E é isso, acho que essas são as minhas opiniões gerais a respeito de Alex Stivel. Vamos ver o que pode acontecer. Queria saber um pouco mais de vocês, se vocês estão putos ou sei lá, se vocês estão apoiando, se vocês estão nessa meio também de que, pô, se já tá aqui, vamos apoiar, por que não? Eu também acredito que ele não faça um trabalho pior do que o Gesualdo e torço muito pra isso. Mas enfim, obrigado por assistir mais um vídeo nosso. Tamo junto e tudo pelo Santos.